Você já ouviu falar no Mod Security? Olá, sou Leandrinho Vieira, especialista em WordPress. Esse é um vídeo para os canais digitais da PIC e hoje vamos bater um papo sobre Mod Security. Ou mais especificamente, ele é um WAF, ou um Web Application Firewall, para sites em WordPress e sites também que não são WordPress. Mas por que é muito importante você entender tudo isso? E eu vou te explicar ao longo deste vídeo. E também tem um blog post que foi escrito com ainda mais detalhes para você se inteirar do assunto. Você vai saber tudo a respeito de Mod Security. E também gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo com seu amigo que precisa aprender mais sobre segurança para o WordPress. Beleza? E curta aí, compartilha, vamos nessa! Mod Security nada mais é do que um WAF, ou Web Application Firewall, para servidores web como Apache ou Nginx, ok? E basicamente como que isso funciona? Vamos imaginar o seguinte, você tem toda a internet aqui, as pessoas que vão acessar, e você tem aqui o seu servidor web que processa as requisições para chegar lá no WordPress, lá no seu site, na sua aplicação. O Mod Security, ele entra aqui no meio, ok? E Mod Security, ele é um WAF, ele é um firewall. E o que esse cara faz? Todas as requisições que chegam, ele analisa para ver se é uma requisição HTTP fidedigno, se não é nenhum ataque ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, para ele identificar se é um ataque ou não, ele tem um conjunto de regras as quais são confrontadas com as requisições HTTP feitas para ele poder validar. Se essa requisição HTTP der certo, for positivo com essas regras aqui, com muita probabilidade de certeza é um ataque. E o que o WAF faz, o que o Mod Security vai fazer? Ele barra e volta. Caso contrário, não tiver nessas regras, passar, for um acesso legítimo, ele passa. Passando, vai chegar no servidor web, o Nginx, por exemplo, que aí ele vai chegar até ao WordPress, ok? Qual que é a grande vantagem disso? Como a gente pode perceber aqui, você vai aceitar somente acesso, somente requisições HTTP legítimas, aquelas que realmente devem acessar o seu site. Isso traz um monte de vantagem que eu vou te explicar agora. Vamos lá. Primeira coisa, a gente está acostumado com alguns tipos de ataques muito comuns, como XSS, como SQL Injection, como File Enclosed Remote, enfim, vários tipos de ataques assim. Só que a gente esquece de alguns outros que têm crescido muito e a gente não se atenta. E algo muito importante, dado o momento de pandemia que estamos vivendo, caso você assista esse vídeo lá no futuro, nós estamos em outubro de 2020 e o mundo tem passado por uma pandemia, a pandemia do coronavírus, ok? E, segundo uma empresa de cibersegurança, Kaspersky, os ataques a empresas cresceram exponencialmente na América Latina, principalmente no Brasil, que está liderando esse ranking com 56%. Mas um motivo ainda para a gente se preocupar mais com segurança. Mas vamos pensar aqui, vou citar 3 casos que é muito comum de ataques e a gente não percebe. Primeiro, de spammers. A gente sabe que existe uma luta muito grande no mundo para poder barrar, tentar evitar os spammers, e é muito difícil. E o que os spammers fazem? Eles tentam fazer ataques diversos ao redor do globo para poder encontrar alguma brecha em servidores, conseguir injetar arquivos para poder disparar as suas mensagens indevidas, ou seja, os spam, a partir de servidores alheios, ok? Então, além dos atacantes, dos hackers comuns aí, a gente tem os spammers que estão por trás disso aí. A segunda coisa, quem faz Black Hat de SEO. Black Hat, em tradução livre, é o chapéu preto, mas em SEO é quando você faz uso de técnicas não aprovadas pelo Google e quando você é pego, você é penalizado, podendo inclusive ter
o seu site, as suas páginas todas removidas do índice. Para que esses caras fazem isso? Principalmente quem vende lá Cialis, Viagra, essas coisas todas. Eles tentam invadir sites para poder injetar links e fazer backlinks para sites diversos e tentar ranquear eles melhor no Google. E se porventura o Google pegar isso, quem está fazendo é o seu site e não o site do atacante. Esse é só um dos exemplos de SEO que eles utilizam. E uma outra coisa que eles utilizam muito são para hospedar e distribuir arquivos maliciosos. Aí a gente está falando de arquivos de pedofilia, softs indevidos e diversos outros tipos. Então, quando você tenta enviar algum arquivo malicioso para hospedagem ou para algum serviço como o Google Drive, enfim, qualquer outro, esses caras analisam o arquivo e barram. Então, os atacantes, eles tentam encontrar sites espalhados pela internet afora para poder upar esse arquivo, conseguir o link e distribuir. Então, na verdade, esses caras estão distribuindo arquivos maliciosos por aí e quem pode ser culpado, quem pode ser queimado em função disso é você, através do seu site. Então perceba que quando nós fazemos uso do Mod Security, que é um WAF, ou Web Application Firewall, que trata e analisa todas as requisições HTTP que chegam ao seu site, a gente vai ficar muito mais protegido e a gente vai conseguir se livrar de boa parte dos ataques mais comuns utilizados na internet. Existe uma organização sem fins lucrativos chamada OASP, que ela tem o top 10 dos tipos de ataques mais comuns e o Mod Security, ele barra todos eles com o mínimo possível de falso positivo. Então faz muito sentido você conhecer esse Mod Security, ele é gratuito, para você implementar no seu servidor web, ficar mais seguro. E tem duas outras grandes vantagens que eu acabei não citando aqui. Pensa só, quando você barra inúmeras requisições indevidas, você está economizando dinheiro. Por quê? Porque como o seu site WordPress não vai processar essas requisições de hackers indevidas, você está gastando menos com tráfego de banda e uma série de outras questões, com CDN, por aí vai. Então você economiza recurso também. E consequentemente, dependendo do seu tipo de projeto, você pode ter uma melhoria de performance, porque você não vai colocar os acessos legítimos dos usuários que você deseja conquistar com acessos de atacante e, consequentemente, tomando conta do seu servidor, o qual poderia estar mais livre, com a capacidade maior de processar as requisições HTTP dos usuários que você tanto investe em marketing para poder trazer e tentar converter para o seu negócio. Beleza? Então isso é um pouco do Mod Security para você entender esse WAF, esse Web Application Firewall, que tem sido bastante utilizado. Eu te convido a acessar o blog pontapic.com, pesquisar lá sobre Mod Security. Eu também escrevi um artigo a respeito para você se inteirar ainda mais, conhecer os tipos de ataques que ele previne e como a gente tem feito uso dessa solução na PIC para os nossos clientes. Beleza? Um abraço!